Olá pessoal, então na aula de hoje nós vamos estudar aqui o chamado Teorema de Ehrenfest. Né? O Teorema de Ehrenfest, ele basicamente diz que os valores esperados, né, dos operadores na mecânica quântica tendem a obedecer a equações similares à mecânica clássica. Né? Ou seja, é esperado, né, que os valores esperados de observáveis físicos no contexto da mecânica quântica devem obedecer ou devem seguir equações similares às obtidas na mecânica clássica. E aí eu coloquei a palavra similares, não exatamente, né? Por quê? Porque tem uma discussão que eu vou fazer com vocês no final da aula para mostrar que não é exatamente as equações clássicas de movimento, mas são equações bem similares às equações clássicas de movimento, tá bom? Principalmente com respeito ao valor esperado do potencial na qual a partícula está submetida, né? Bom, como é que eu vou mostrar isso aqui para vocês? Eu vou mostrar, e é natural você já perguntar, né? Porque na aula anterior a gente concluiu que quando eu tirava a derivada temporal do valor esperado da posição, né, eu encontrava isso aqui muito semelhante à derivada, né, ao valor esperado do momento linear, né, de uma partícula. Ou seja, eu conseguia conectar a derivada espacial, a derivada da posição, né, do operador posição, do valor esperado, desculpa, do operador posição de uma partícula, com o valor esperado do operador momento de uma partícula. Né? Então é natural a gente perguntar o que significa, né, a derivada temporal do valor esperado do momento. Né? E é natural você se perguntar se isso aqui está relacionado com força. Né? Por quê? Porque na mecânica clássica a gente sabe que a derivada do momento é a força. Né? Então, como é a derivada da força, a gente está diretamente aí querendo encontrar um tipo de força na mecânica quântica, se é que existe, né? Ou pelo menos como que aparece essa força na mecânica quântica. O que a gente tem que fazer? Álgebra. Né? Então, vamos lá. Se o valor esperado do momento, né, como a gente viu na aula passada, é menos IH cortada, integral, menos infinito, mais infinito, de psi estrela, d dx do psi vezes o dx, né? A sua derivada temporal vai ser o quê? Né? Vai ser equivalente a derivar no tempo essa grandeza matemática. Né? Psi estrela vezes o psi de x. Né? E depois integrar no tempo. Né? Deve ser equivalente. Né? Aqui a gente vai ver o seguinte. Então, a derivada temporal aqui, né? Ou seja, a derivada temporal do momento, tá bom? Eu vou por um instante tirar aqui os limites de integração para a gente não ficar escrevendo muita coisa aí todo tempo. Então vai ser IH cortado, a integral, né? Aí eu vou quebrar em duas, porque ali é a derivada temporal. Então vai ficar a derivada temporal de psi estrela, que multiplica a derivada espacial de psi de x, né? Mais o quê? Mais a derivada, mais o psi estrela, vezes a derivada temporal de psi dx
vezes U dt. Integrado no dx. Tá bom? Então, nenhuma novidade em relação a isso. A gente tem simplesmente a integral desse rapaz aí, né, derivado no tempo. Tá bom? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente, né, trocar aqui esses integrandos aqui. Eu posso dizer que isso aqui, derivar primeiro no tempo e derivar na posição, não vai me trazer nada de diferente, né? Até porque a função de onda ela deve ser derivável, né? Tanto no x e no t, e não deve ter muita diferença entre derivar primeiro na posição em relação ao tempo, né? Ela deve ser uma função como ela já está dizendo, a função de onda obedece à equação de onda, e toda função que obedece à equação de onda, você pode inverter essas derivadas aqui. Isso aqui é característico, né, de uma função que obedece à equação de onda. Tá bom? Tudo bem? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dizer que isso aqui é a integral. Vou quebrar em duas integrais, né? D dx desse lado. E aí eu vou colocar menos IH cortado D dt desse outro. Né? Isso aqui integrado no dx. Por que eu estou fazendo isso daqui? Porque se você olhar bem, isso daqui já é um pedaço, né, digamos assim, da equação de Schrödinger. Né? E eu sei como é que isso aí se relaciona com as derivadas, né, espaciais. Tá bom? Mas daqui vai ficar menos, na verdade, né? IH cortado, a integral de psi estrela d dx, tá bom? De quem? dt dx. Tá bom? Aí o que eu vou fazer? Desse lado aqui, a gente vai observar que está relacionado com a equação de Schrödinger, né? E desse outro lado aqui então eu vou tirar da equação de Schrödinger. Tá bom? E desse lado aqui eu posso fazer a integral por partes. Tá bom? Essa vai ser a nossa estratégia, né? Da equação de Schrödinger a gente tem o quê? A gente tem que IH cortado d psi dt é igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2m d2 dx2 mais o potencial de psi, né? Consequentemente, o complexo conjugado dessa equação, a versão complexo conjugado dessa equação é menos IH cortado d dt de psi estrela igual a menos H cortado ao quadrado. O operador de energia cinética aqui não vai mudar, a não ser que a derivada agora é da função de onda, mas potencial também que a gente vai considerar que é real, né? Pelos motivos que eu já citei anteriormente, para que a densidade de probabilidade venha se conservar, né? Vezes o psi estrela. Tá bom? Então, fazendo aqui a integral por partes, eu vou chamar de d dx vezes a derivada da função de onda no tempo dx, isso aqui vai ser o nosso du, e que psi estrela é o nosso v. Então, a gente tem a integral de v du, né? Então, o valor esperado aqui de p no tempo vai ser igual, aqui vem da equação de Schrödinger, vai ficar a integral de d dx, né? Que multiplica quem? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2 psi x2, bom? Mais o potencial que multiplica o psi estrela. Né? Preste bem atenção aqui nesse resultado. Tá bom? E a integral por partes do outro lado ali vai ficar menos IH cortado. Tá bom? Aqui vai ficar psi, que é o V, né? Vezes o U, que vai ser o nosso psi dt. Substitui de menos infinito até mais infinito. Né? Menos
a integral, né? Não vou colocar aqui os limites para não ficar muito bagunçado, de quem? Dψ estrela dx, né? Vezes o que mais? A próprio u, né? Dψ e aqui dx. Tudo bem? Fazendo integral por partes, né? Ora, essa brincadeira aqui, isso aqui vai ser zero. Por quê? Porque, novamente, né, o limite de psi estrela também, quando o x tende para mais ou menos infinito, tem que ser zero. Então, essa parte aqui toda é zero. A função zero tem que ser quadrado integrável, né? Aí eu fico com mais integrais aqui, né? Vou ficar com menos, vamos quebrar de novo aqui, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, a integral de dψ de x, que multiplica a derivada segunda de psi estrela dx2, tá bom? dx, mais a integral de dψ potencial psi estrela dx, né? E daqui sai mais i h cortado a integral de d psi de x t dx, né? Isso aqui tudo é a derivada do operador momento com relação ao tempo, né? E daí, né? O que é que a gente pode agora tirar daqui, né? Primeiro que aqui eu tenho tudo derivado em relação a x, aqui eu só tenho derivado em relação a x, aqui eu ainda tenho uma derivada no tempo. Aí novamente, ó, eu tenho aqui o operador IH cortado ddt. Isso aqui eu vou usar novamente a equação de Schrödinger para poder retirar essa dependência temporal. A minha estratégia é tirar a dependência temporal. Por quê? Porque eu quero que no final das contas eu tenha aqui um tipo de força, né? Eu não queria correlacionar essa força com o tempo, eu queria correlacionar essa força aqui, né, com o potencial, e o potencial é a função de x, certo? Então, eu vou tentar tirar aqui a derivada com relação ao tempo novamente, né? Então, se IH cortado dt de psi é dado pela equação de Schrödinger aqui também, né, como é que fica? A derivada temporal do operador momento, né, é menos h cortado ao quadrado, são 2m, a integral de dψ dx dx2 dx mais a integral, olhe bem aqui, ó, x dψ estrela, aí mais a integral de dψ dx, e a parte temporal vai ficar assim, ó, menos h cortado ao quadrado sobre 2, né? A derivada segunda, que vem da equação de Schrödinger, mais o potencial vezes o psi. Isso aqui, dx. Tá bom? Ora eu resolvo por partes, ora eu tenho que fazer a substituição da equação de Schrödinger para parte temporal. E agora ficou confuso, né? Porque aqui eu tenho um termo com h cortado ao quadrado, mas aqui também eu tenho, ó, e esse termo é negativo, tem um 2m, então vai ficar assim, ó, menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Aí eu vou tentar juntar isso daqui, ó. Como é que fica? Fica a integral de menos infinito até mais infinito. De quem? Vamos tentar juntar, ó. D psi dx com a derivada segunda do psi estrela, mais, que eu peguei o menos daqui também, o d psi estrela dx com a derivada segunda do psi. Tudo isso integrado em dx. E a parte do potencial aqui, ó, ficou interessante também, ó, mais a integral de menos infinito até mais infinito, de quem? Potencial aqui aparece nos dois, então eu vou colocar ele para fora desse meu colchete. Bom? E aqui dentro vai ficar psi estrela d dx mais quem? Olha só,
aqui fica vezes esse termo aqui, né? Que é o nosso sem estrela. Está sem estrela. Aqui tem psi estrela. Não é isso? Está aqui, ó. Mais d psi estrela dx vezes o psi. Olha que interessante, né? Ora, o que você está vendo aí? Tanto no termo da esquerda, esse termo aqui, como esse termo aqui, né? Você tem aí a derivada, tá bom, do produto de funções, né? Você tem uma derivada que é tipo df dx vezes g mais um dg dx vezes f. É o derivado do produto. Não é isso? Aqui também, ó. Você tem um dh dx vezes j mais o dj dx vezes o h. Né? Então, essa minha primeira derivada aqui, vou até colocar de outra cor, ela vai ficar assim, ó. Ela é a derivada com relação a x, né? De quem? Isso aqui, ó. De d psi dx que multiplica d psi estrela dx. Concorda? Não, aqui, ó, derivada com relação... Repete o primeiro, deriva o segundo, de novo. Mais, repete o segundo, deriva o primeiro. E essa daqui é a derivada com relação a x de quem? De psi vezes o psi estrela. Que é a nossa própria densidade de probabilidade. Né? Olha que interessante, ó. Então, a derivada do momento com relação ao tempo, bom, a derivada do momento com relação ao tempo vai ficar assim, ó, é algo muito interessante, ó. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, a integral de menos infinito até mais infinito de quem? Da derivada em relação a x das derivadas, né, dos produtos das derivadas das funções de onda dx. E do lado direito você tem a integral de menos infinito até mais infinito do potencial vezes a derivada da própria densidade de probabilidade. Né? Aí, do lado direito, aqui a gente tem integral, uma integração direta, né? Por quê? Está integrando a derivada. Né? Aqui não, aqui a gente tem que fazer integral por partes. Tá bom? Não tem como. Tá certo? Mais uma integral por partes. Então, desse lado de cá, você tem integração direta, vai ficar menos h cortado sobre 2m. Como aqui é a integração direta, vai ficar psi de x, que multiplica psi estrela dx, substituído de mais infinito até menos infinito. Tá bom? Aqui não, integral por partes. Então é u dv. Então vai ficar u vezes v, integral de menos infinito até mais infinito, menos a integral de menos infinito até mais infinito de v, que é a densidade aqui de probabilidade, du, que é a derivada do potencial com relação a x dx. Olha que interessante aqui. Né? Olha o que é que surgiu desse lado aqui. A derivada do potencial com relação a x. O que é isso aqui? Né? Lá na mecânica clássica, aqui tem cara de força. Né? Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Ó. Então, condição. Limite do produto das derivadas. Ora, uma das condições importantíssimas na mecânica quântica, né, é que a função de onda seja do tipo quadrado integrável. Né? Então, a função de onda ela tem que ter essa característica aqui. Algo desse tipo. Né? A função de onda tem que ir a zero no infinito, né? E zero também no mais infinito. Consequentemente, a sua derivada também. A derivada da função com relação a x tem que ir a zero nessa região. E a derivada dessa função aqui tem que ir a zero nessa região. Tem que morrer. Né? Tem que ser uma função que morre no infinito.
Tá bom? Então, o limite das derivadas, quando o x tende a mais ou menos infinito, tanto da sua versão real, né, tem que ser zero, como a versão também complexo conjugado também tem que ser zero, porque senão você não consegue normalizar essa função. Tanto ela como a derivada dela tem que ser zero, né? É uma condição importante para que você tenha essa correlação aí, né? E outra coisa, ó, aqui também, ó, isso aqui também vai ser zero. Tanto isso aqui vai ser zero, pelos motivos que eu acabei de falar, como isso aqui já é zero. Ó. Densidade de probabilidade também vai a zero, no infinito e no mais ou menos infinito. Então, eu fico somente com a derivada temporal do momento linear com relação ao tempo, né? Uma vez que isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui não é zero. Então vai ficar menos a integral de menos infinito até mais infinito, de psi estrela, psi, a derivada do potencial com relação a x. Aí olha que interessante, né? Eu vou agora identificar esse rapaz aqui como sendo, né? Vou organizar assim, ó, colocar primeiro o complexo, como a gente sempre faz, menos infinito, até mais infinito. Vou colocar aqui o potencial no meio, né? E o psi vezes o dx. Olha que interessante, o que é isso aqui? Isso aqui, por definição, é o negativo do valor esperado de dv dx. Tá bom? É a derivada, né, do valor esperado. É o valor esperado da derivada do potencial. Né? Então, a gente pode concluir, né, que a derivada temporal do operador momento em relação ao tempo é igual ao negativo do valor esperado da derivada do potencial. Né? Isso aqui é o que a gente tem de análogo, certo? A gente tem de análogo na equação clássica de movimento. Né? Então, isso aqui é análogo ou similar, né, à segunda lei de Newton. Tá bom? Não é exatamente a segunda lei de Newton. Por quê? Porque na segunda lei de Newton a gente tem que a derivada do momento com relação ao tempo, o momento em si e não seu valor esperado, né? Depende aqui do tempo. Isso aqui é o negativo, né, do potencial. Tá bom? Com relação a x. E aqui a gente precisa ter um cuidado. Por quê? Porque aqui eu estou tirando exatamente a derivada, né, que é igual a força aqui, né? A força em função de x, por exemplo. Né? Aqui eu estou tirando a derivada com relação ao tempo do próprio operador, no caso, né? Ou do próprio observável físico. Aqui não, eu estou tirando a derivada temporal do seu valor esperado. Né? E aqui eu estou tirando a derivada do relação a x do próprio observável físico, que é o potencial, né? E não da sua versão, né, em termos aí de operador. Né? Então tem que ter um cuidado em fazer as correlações. Mas o fato é que o operador momento, né, ele é o valor esperado do momento, né, o valor esperado do momento linear obedece uma equação de movimento, certo? Equação de movimento, porque depende do tempo, né? E aí entenda movimento como temporal, né? Uma evolução temporal, digamos assim, obedece a uma equação de movimento temporal análoga às equações clássicas.
Tudo bem? Lógico que para que isso daqui seja verdade, tá bom? Teve algumas passagens importantes aqui, né? Para que você pudesse chegar ao chamado teorema de Ehrenfest aqui aplicado ao momento, né? Porque a gente vai mostrar mais na frente, isso aí é mais geral, né? Você pode inclusive encontrar com relação a outros operadores na mecânica quântica, não só o momento, né? A gente pode ver com relação, por exemplo, o operador momento angular. A gente pode ver depois com relação à energia, que tudo isso aqui vai obedecer equações análogas às equações de movimento clássico, né? Mas aqui teve um fato importante para que isso aqui fosse verdade, né? Que é essa condição aqui, né? Isso aqui só vai ser verdade, né, se a função de onda da partícula, ou a função de onda que representa a partícula, tá bom? Ela deve ser do tipo quadrado integrável. Quadrado integrável, né, que é aquela que obedece à equação da continuidade, e convergir a zero no infinito. Tá bom? Convergir a zero no infinito. Inclusive a sua derivada, pelo menos a primeira derivada. Tá certo? Tem que ter essas condições aqui. Então, de forma geral, eu só posso dizer que a minha partícula, o meu sistema quântico obedece aí ao teorema de Ehrenfest, ou seja, o teorema de Ehrenfest ele é válido, né? Desde que a sua partícula aí, na mecânica quântica, tá bom? A representação dela no espaço seja uma função de onda que se anula, né, no infinito. Não necessariamente gaussiana, mas que ela venha a ter, né, digamos, um IA zero, tá bom? No limite, né, em que você vai para mais ou menos infinito. Pode ser uma coisa desse tipo aqui, como uma gaussiana bonitinha, né? Ou uma outra distribuição de probabilidade diferente. Mas o mais importante é que todas duas, né, a função de onda seja zero quando distante, né, principalmente de onde você está medindo os valores esperados, né? Porque em geral o valor esperado da função é aqui, ó, o valor esperado de x, né, dessa função também pode ser que seja aqui, né? Mas a própria função de onda ela tem que ir a zero nas extremidades, né? Não só a função de onda, mas também a sua primeira derivada. Nessas condições, nessa situação, você tem que a equação de onda aqui, o valor esperado do momento, né, ele obedece a uma equação análoga da segunda lei de Newton, que é o que você esperaria, né, caso a sua partícula fosse realmente clássica, né, fosse pontual, tivesse uma trajetória bem definida. Então, mesmo que na mecânica quântica a trajetória não seja, por enquanto, possível de ser definida e que você tem aí uma distribuição, uma densidade de probabilidade, essa densidade de probabilidade ela vai obedecer, né, equações análogas aí às equações clássicas de movimento. Tá certo? Então, isso é o chamado aí teorema de Ehrenfest. Tá bom? Então, a gente fica por aqui. Quando for na próxima aula, eu já vou falar especificamente que existe uma impossibilidade aí justamente de medir posição e momento e que isso é uma peculiaridade, né, não só da mecânica quântica, mas de qualquer sistema que tenha comportamento ondulatório. Tá bom? Comportamento ondulatório. Tudo bem? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.